Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus. Luli, por favor, o microfone. Louvamos a Deus pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pela oportunidade que Ele nos dá de termos comunhão com Ele. Um Deus que é grande demais para caber em qualquer local, mas que habita dentro do nosso coração. Amém. Como é que está a temperatura? Ficou bom? Ficou bom. Olha. Hã? Ali para trás não alcança, não. Naquela hora o negócio ele não estava baixando tudo, agora ele está. Aquela última fileira, ela é a última a chegar o ar mais frio. Então ali é onde você não quiser passar frio, é lá atrás. Estamos meditando dentro do livro de Amós a respeito das lutas e dificuldades deste povo, esse povo de Israel que faz referência a mim e a você, esse povo rebelde de coração, esse povo que, como nós, ele não age como deveria agir, e que o Senhor, vez após vez, o exorta. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Nenhum Perdão e a visão do fim de Israel. Uma das grandes dificuldades do ser humano se refere à questão de perdão e arrependimento. Nós temos dificuldades de perdoar, nós temos dificuldades de nos arrepender. Esses dois temas são centrais nas Escrituras, perdão e arrependimento. Sempre que pensamos em Deus, nos lembramos da sua longanimidade, a sua paciência, e lembramos do seu perdão. Mas nessa passagem nós nos deparamos com um Deus que nos faz tremer. Só um momentinho. Helena, por gentileza, sente com o papai e com a mamãe. Nesse texto nós nos deparamos com um Deus que declara que é findo o arrependimento, que é findo o perdão, e isso nos faz tremer, ou deveria nos fazer tremer. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos muitas manifestações do juízo de Deus. Talvez a mais grave, conhecida entre nós, é o dilúvio, em que bilhões de pessoas faleceram, morreram, sobraram apenas 8. Dali, toda a humanidade, novamente, ela foi formada. Quando nós pensamos no que há por vir, nós não conseguimos mensurar que pode ser algo pior do que isso. Mas será que é pior você morrer ou você padecer em sofrimento? E o que esse texto está mostrando é uma condição de um sofrimento perdurando e várias coisas acontecendo. Nós lemos a condição do profeta Amazias, em que ele veria a sua esposa se prostituindo, ele veria os seus filhos mortos à espada, e ele veria também a sua própria vida sendo levada a um cativeiro, em que ele abandonaria aquela terra onde ele estava acostumado, onde ele tinha honras, onde ele tinha louvores humanos, e ele ali também iria falecer. Nós temos que observar que ainda o juízo final ele se aproxima. Trouxe à mente de vocês que vocês devem orar em relação ao cenário político que nós estamos vendo aí. Você pode não acompanhar, por exemplo, o mercado internacional, mas o Bitcoin que estava batendo na sua casa de 110, ele está por volta de 96, e você acha que isso aqui não me afeta, eu não mexo com isso. Afeta. Você vai ver preço de gasolina, você vai ver preço de alimento, tudo aumentando mais por causa dessas oscilações. Nós devemos olhar para tudo isso e temer e tremer. Eu não sei se você está dizendo que não está frio aí, mas você está vendo minha folha de papel toda hora, faz isso aqui, ó. Entendeu? Temer e tremer. Temer e tremer não tem a ver com medo, tem a ver com você ter zelo em uma coisa de tão alta monta em que você pensa antes de fazer.
Isso deveria ser uma realidade dentro das casas em relação aos sacerdotes, em relação às suas ações com os filhos. Então eu cheguei para a Helena e falei, Helena, senta. Ela, entendeu? Falta de temor e de temor. E não é uma questão da Helena, é uma questão de nós, seres humanos, nós agimos e reagimos assim diante das ordenanças e dos comandos que o Senhor nos dá. Que nós possamos temer e tremer diante da rejeição ou da repetição da destruição passada. Uma destruição que não será parcial, mas ela será total e definitiva. O conselho, o aviso, a instrução para você é: se converta, seja obediente, e então seja salvo desse juízo e destruições finais. A palavra de hoje, dando continuidade ao texto que nós estamos meditando em Amós capítulo 8, confesso que, como vocês devem estar cansados, eu também estou cansado em você não ver nenhuma luz no fim do túnel, é só o porrete cantando, entendeu? Cantando e pancada batendo, e Amós capítulo 8 continua nessa pegada. A gente viu nos versos da semana passada a destruição, e ele continua dentro desse contexto: abuso dos pobres e destruição da nação. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Amós capítulo 8, verso 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus me fez ver isso. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora, silêncio. Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. O refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó, e eu não me... Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda, como o Nilo será agitada, e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Palavras do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos pela leitura da tua palavra, te exaltamos, porque ela transcende épocas e eras, nos alcança nesta noite. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos traga um recado santo, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade nessa noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Abuso dos pobres reflete destruição da nação. Nós temos visto as medidas que o Donald Trump tem tomado. E se fala bastante, eu vi uma postagem do Silas Malafaia, em que ele traz exatamente esse contexto do tratamento em relação aos pobres, em relação aos estrangeiros. A gente sabe que algumas medidas que ele está tomando agrada enormemente à direita. Alguns posicionamentos, mão dura,
A gente olha, por exemplo, o governo de El Salvador, ele tem um presídio lá com 30, 40 mil pessoas. É o maior presídio que tem. E mostra, eu vi uma foto hoje, um videozinho, e mostra aqueles homens, todos eles trabalhando, sentados em fileiras de 100. Coisa de louco, todo mundo vestidinho de amarelo, entendeu? E eles estão trabalhando, porque se eles não trabalham, eles não comem. Então você olha para isso e fala assim, legal. Olha para a ação do Javier Milei lá, que também é de direita, é extrema-direita. E ele pega uma economia totalmente destroçada. E aí, se pelo menos a mídia fala isso, que é uma das economias na América Latina que tendem mais a crescer em 2025, e as pessoas falam, eu quero isso para mim. A gente vê as lambanças do que tem acontecido no governo, e a gente fala, eu quero isso para mim. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque as leis do Senhor, elas são complexas no sentido de abrangerem todas as esferas. Se você faz com a motivação correta, se você toma algumas decisões com a motivação correta, você é bem sucedido nas suas decisões. Mas se você faz com a motivação errada, Deus, ele dá uma pega em você, em especial se você for filho de Deus. Os primeiros 3 versículos que iremos meditar nessa noite é o versículo 4, 5 e 6. E ele começa, depois de tudo isso que nós já vimos, essas exortações que teve no capítulo 1, capítulo 2, das nações, capítulo 3 chamando a atenção de Judá, também depois ele começa a falar, a partir do 3 para o 4, começa a falar da exortação em relação às tribos do norte, que são as tribos, são as 10 tribos, e vem essa exortação, e Amós falando, Amós que é um homem da terra de Judá, e ele é convocado por Deus a profetizar na terra de Israel, que são as tribos do norte, são 2 reis diferentes, conflito entre ele e Amazias. E na caminhada da exortação de Israel, que é o foco de Amós, ele vem falando de algumas ações daquele povo, que era muito bem colocado financeiramente, havia uma sociedade muito bem estruturada, exércitos poderosos, firmes, ninguém invadia as fronteiras de Israel. E Deus começa a chamar a atenção daquele povo. O Alice, ele começou a dar um pouco dessa introdução, trazendo um alerta para você tomar cuidado com a prosperidade. Nós todos queremos ser prósperos, eu quero que você seja próspero. Comentava com a Rosângela, tem um casalzinho que nós estamos, que eu estou atendendo, né? E é um casal muito próspero, entendeu? Muito próspero. Ele citou lá a condição da esposa, ele falou da condição financeira que ele está hoje, e eu fico feliz com isso. Porque são pessoas que estão crescendo, são novas na fé ainda. Novas na fé não, são novas dentro desse cenário reformado. E eu creio que eles vão dar muito fruto. Mas eu me preocupo com a prosperidade. O que leva a pessoa depois que ela é próspera? O que a pessoa pensa? Será que ela entende que aquilo tem uma finalidade ou ela quer simplesmente ajuntar mais? Então, eu estou com uma questão aí com o Alice, entendeu? Que nós estamos orando em relação se ele casa ou se ele compra uma bicicleta, entendeu? Na verdade, se ele abre uma loja ou se não abre, entendeu? E aí, abriu a loja, e aí, né? Depois eu vou querer abrir uma segunda? Eu vou querer abrir uma terceira, uma quarta, uma quinta? Eu vou querer realmente... O que é que passa dentro do nosso coração? E muitas vezes, quando nós nos posicionamos nessa condição de prosperidade, às vezes a gente começa a pisar em pessoas. Ouve isso, vós que tendes gana, sangue no olho, contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, abre aspas, com o objetivo de enriquecer. E a pergunta daqueles homens é, quando passará a festa da lua nova? Quando passará o sábado para que eu possa ganhar dinheiro? Que é uma questão que eu sempre trato com os meus queridos, e a gente tenta ser o mais equilibrado possível nessa condição em relação ao trabalho no domingo, mesmo com festas comemorativas. O que é realmente que está enquadrado nisso? O que é que está na sua necessidade real? Ou você está pensando realmente em conseguir mais recursos, se você ter mais dinheiro? Para quê? Para que você quer mais dinheiro? Só para você ter um carro bacana, você ter uma casa bacana? Medidas econômicas abusivas causam a destruição, o fim dos pobres. Aqueles que maltratam os pobres foram identificados anteriormente, lá em 4:1,
como as vacas de Bazã. Aqueles que vivem em castelos apareceram lá em Amós capítulo 3, de 9 a 10, eles são referenciados novamente 5, de 9 a 13, e no verso 6, de 4 a 8, novamente se fala dessas pessoas que são ricas demais e não estão preocupadas com nada além de si mesmos. Agora se dá a continuidade da acusação de tratamento injusto dos pobres, com Amós condenando um grupo novo. Quem são essas pessoas? Não são as pessoas que necessariamente vivem nos castelos? Não são as pessoas necessariamente que são as chamadas de vacas de Bazã? Quem são eles? Em Amós 8,4 ele começa com uma convocação, seguida de uma descrição geral de opressão dos fracos e resultados da opressão. E Amós, ele olha para aqueles homens e mulheres e fala: ouve isso, presta atenção, está sendo falado com você, ouve isso. As tradições legais de Israel, abra aí Êxodo, capítulo 22, deixa Amós aberto. Êxodo 22, vamos dar uma passeadinha nas Escrituras. Êxodo capítulo 22, verso 21 a 24, diz assim, Êxodo 22, versos 21 a 24, diz assim: não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum motivo vos afligirdes, e eles clamarem a mim, e eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Olha que loucura. E fala isso, não está falando com mulher, está falando com homem, é o sacerdote. É o homem que vai tomar pancada aqui. Tá? As tradições legais de Israel exigem compartilhar liberalmente com os pobres, e não agir assim era considerado uma atitude desumana contra os indefesos, tendo como efeito a destruição dos miseráveis da terra, ao serem roubadas da pouca vida e liberdade que lhes restavam. Então, quando eu trago para você, e nós estamos encerrando a campanha da ajuda lá do material escolar, quando você recebe um comando como esse, você olha na sua conta, e você tem pelo menos R$1, R$2, R$3 lá, e você quer reter isso para você, você está agindo dessa maneira. Sim, a nossa igreja vai abençoar esse projeto, como abençoa a parte alimentícia, nós abençoamos, mas individualmente nós temos que nos posicionar. Não é algo que vai contar, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com você olhar para pessoas que querem estudar e não tem dinheiro para comprar um lápis, não tem dinheiro para comprar uma caneta. Enquanto os seus filhos têm canetinha e giz de cera, eles não têm. E eles passam uma dificuldade diante dos coleguinhas que têm. Então é uma oportunidade. Deus não está pedindo para você, Ele está ordenando. Ele fala, compartilhe a sua prosperidade com os pobres. Quando Jesus Cristo está lá diante do gasofilácio, e aí a medição não é aquilo que você deposita, e sim com quanto você fica. E nós temos que tomar cuidado com essa situação. Como nós temos agido. Seus objetivos são diretamente opostos ao propósito de Deus de proteger os pobres, esses homens e mulheres que estão apenas com um desejo, com a gana de destruir o necessitado, destruir os miseráveis da terra. Amós anuncia então o fim dessa outra classe de opressores por estarem tentando causar o fim dos pobres. Quem são eles? No verso 5 e 6 começa a falar um pouco de quem são esse povo, quem são essas pessoas que realmente querem destruir as pessoas, os pobres, porque eles odeiam pobres e eles querem serem ricos. Eles são descritos em termos específicos ao público que mora em Betel. Esses opressores são comerciantes, como muitos de vocês aqui, da classe média, que vendiam ou faziam empréstimos de trigo para os pobres plantarem em tempos de grande fome.
Amós não está condenando a condição do comércio. Uma vez eu estava numa classe de teologia e um pastor chegou e falou assim: olha, se você pratica comércio, você vai para o inferno. Eu falei: cara, você está louco? Você está louco? Depois eu chamei ele, eu era aluno ainda, isso tem mais de 10 anos. Eu falei assim: como assim? Quer dizer que se o fulano de tal compra essa caneta por 1 e ele vender por 1,10, ele está pecando, ele vai para o inferno? Como é que ele pode comercializar um negócio? Então só podemos trabalhar com o comércio de quem produz? E aí o pessoal ficou meio sem graça. Eu levei isso lá para a coordenação do curso e ele acabou parando de dar, um cara meio doido. Então nós temos que entender que o comércio ele se trabalha nessa forma de compra e venda. E essa condição de Amós aqui, ele não está condenando o comércio, ele está condenando o comércio abusivo. Existe o comércio normal e existe o comércio abusivo. Quando nós vemos a condição de José no Egito, ele fazia esse tipo de coisa. Ele teve uma visão, ou melhor, o faraó, né, teve uma visão, e naquele momento ele não sabia o que era, o que iria acontecer. Daniel, ele revela o sonho de faraó e ele fala: vai vir uma grande fome, juntem celeiros a produção, Deus vai dar grande prosperidade, mas depois vai ter falta. E aí, depois daquela visão, o faraó ficou tão feliz com aquilo, ele falou assim: você vai ser o coordenador. Beleza. E a colheita foi abundante, eles foram levantando celeiros, até que veio a época da fome. E aí aquele povo chega e fala: José, nós estamos com fome. E ele fala: o preço do trigo é tanto. Ele fala: tudo bem, me dá. Entenda que parte eles comiam e parte eles usavam para plantar. No segundo ano, eles não tinham mais dinheiro. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: olha, então agora vocês vão me dar o gado de vocês vão dar os seus animais para o faraó e vocês tomam aqui novamente as sementes para você plantar. Eles plantaram, se alimentaram naquele segundo ano. Logo depois, no outro ano, eles tiveram fome novamente, eles não tinham nem dinheiro e nem gado. Ele falou: então agora você vai passar as suas terras para o faraó. No outro ano, não só a condição do gado, não só a adição da terra, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão não lembro qual que é a porcentagem, mas tipo, do totalidade, vocês ficam com uma porcentagem para vocês comer e para vocês plantar, e o restante todo do faraó. E ali, o que Daniel fez, ele não foi abusar daqueles homens que eram pobres, e sim fazer com que aquele comércio ele continuasse funcionando, aquela roda, aquela engrenagem não parasse. Mas aqui eles não estão fazendo isso. Eles estão acumulando recursos, e acumulando recursos, e acumulando recursos, sem nenhum tipo de preocupação com os pobres. O tema principal aqui é a desonestidade no comércio de grãos. Essas novas maneiras de negociar ignoram os padrões religiosos e éticos dentro das tradições de Deus. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Verso 35 e 36. Diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Cuidado, e ele está falando com aquele povo, cuidado com a medida que vocês usam. Cuidado com a balança. De vez em quando você vê aquela chamada do posto, né? Em que o cara vai lá com um galãozinho de 1 litro para ver, mensurar, e aí a hora que vê não tem 1 litro, tem 950 ml. A gente vê as empresas: olha, eu vendo 1 quilo de café por tanto. Daqui a pouco o cara lança uma embalagem com 950 gramas de café, mas pelo mesmo preço. E a gente tem visto
essa mágica acontecer, né? A gente vê as embalagens diminuindo, eu saí com a Rosângela lá, e aí a gente pediu uma garrafa d'água, normalmente uma garrafa d'água tem 300 ml, 500 ml, entendeu? A gente olhou aquela garrafinha lá, sei lá, era micro, né? Parecia aquelas garrafinhas PET de Coca-Cola, entendeu? E eu falei assim, como assim, né? E o cara tá cobrando a mesma quantia do valor de uma de 500, e você vê que as pessoas, elas estão abusando, é o que ele tá falando aqui. Cuidado com essas coisas. Entenda que o comércio que eu vejo de vocês é um comércio que ele é, com todo respeito, é supérfluo, não é de subsistência, que é o que está sendo tratado aqui. O comércio de supérfluos e de luxo, ou de beleza, ele é algo que as pessoas, elas realmente usam isso mesmo. Então o cara pega lá, e eu estava brincando outro dia aí com a Rosângela e com a minha filha, eu sempre via as pessoas lavando o rosto com água, né? Agora tem água micelar, né? Aí você coloca água micelar com isso, com aquilo lá, você fala assim, mas nunca teve esse negócio, agora tem essa água aí micelar, e as mulheres gostam disso, e os caras abusam mesmo, e colocam o preço, e é o creme disso, é o creme daquilo, e nós amamos as nossas esposas lindas e maravilhosas, e por isso que a gente tem que trabalhar mais para poder sustentá-las, para elas ficarem cada vez lindas e maravilhosas. Elas precisam usar os creminhos, entendeu? Você, homem, não precisa usar creminho, você passa o seu perfuminho, mantém o seu cabelo, sua barbinha paradinha, entendeu? Escova o dente para não ficar aquele bafo de onça, tal. Mas dentro do geral, a gente não precisa desse monte de coisa. As mulheres, elas precisam. E o povo sabe disso e extorque dentro desse comércio. Voltando para a condição do comércio de subsistência, aqueles homens, eles usavam um comércio que era errado e ele era abusivo. A perversidade desses comerciantes é ilustrada pela sua cobiça por lucro ser maior do que a sua preocupação em adorar a Deus no sábado ou na lua nova. Ô pastor, como é que você está falando isso? Se você olhar aqui no texto que nós lemos agora, aqueles homens, quando entravam no templo de adoração ao Senhor, que era, no caso, essa festa de lua nova, ou no caso da festa de adoração que havia no sábado, que é o nosso domingo de hoje, aqueles homens, no coração deles, dentro do templo, pensavam, quanto que passará a festa da lua nova para nós podermos vendermos os cereais? A pessoa está na casa do Senhor e está longe pensando. Quando que vai acabar esse sábado? Para que eu possa trabalhar. Quando que vai acabar esse domingo? Esse culto não acaba, eu preciso ir, eu preciso atender, eu preciso ligar para o caminhão, eu preciso ligar para o fornecedor, eu preciso entregar o buquê, porque o cara está precisando, eu preciso ganhar esse dinheiro. Gente, é isso que ele está falando aqui. Não é uma palavra direcionada a vocês, é o que o texto está falando. A pregação expositiva tem essa graça. Se você tivesse lido semana passada, talvez você soubesse que eu ia falar sobre isso, você poderia ter faltado. Pelo menos eu não ouço, assim seja. O sábado deveria ser um dia santo, sem qualquer trabalho ou comércio, aqueles homens sabiam disso. A comemoração das festas de adoração a Deus e o sábado restringiam a exploração dos comerciantes do povo, que era liberado das suas tarefas no sábado. As pessoas tinham tempo de descanso e folga. Se você for no comércio normal, as pessoas não fecham no domingo. As pessoas abrem no domingo. Fui com Rosângela, Luísa, num restaurante, e estava lá a plaquinha, não abrimos no domingo. Ou no sábado, eu não lembro. E eu fui lá e cumprimentei o dono do restaurante. Eu falei para ele, você não abre? Ele falou assim, não abro. Eu falei, parabéns. Deus vai te abençoar grandemente. Ele falou assim, eu entendo isso. É o meu tempo de adoração ao Senhor. Eu não vou trocar isso por nada. E é um posicionamento individual de cada um. E aquele homem posicionava-se daquela maneira. Aqueles homens, eles sabiam da regra. Eles sabiam como deviam agir. Eles se vestiam de uma forma que as pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, que homens honrados. Mas no coração deles, Amós olhava e falava assim, eu vejo corações, talvez como os corações que Jesus falava dos fariseus, sepulcros caiados. Por fora bonito, dentro morte. Aqueles homens não estavam preocupados em adorar a Deus. Quantas igrejas em que o comércio ele prolifera em relação a isso? Quantos comércios em que a pessoa está esperando acabar o culto para ela vender o doce, o chocolate, qualquer coisa que seja dentro da igreja. Ela não está preocupada em adorar o Senhor, ela está preocupada em ganhar dinheiro. As igrejas evangélicas, elas estão com esse foco, ganhar dinheiro. Esse montam estruturas. Se você olhar os grandes pastores das grandes igrejas, eles têm consultores de marketing.
Pessoas que colocam, e já falei isso para vocês, colocam frequências, neurofrequências, para que vocês sejam atraídos a voltarem para a mesma igreja. Colocam não só o tecladinho tocando lá um louvorzinho, mas fazendo com que as pessoas se convertam até mais de uma vez, porque a pessoa ela se sente impulsionada a fazer aquilo. Gente, é tudo técnica de marketing, cor e tudo mais. As pessoas estão deixando tempo de louvor e adoração em um tempo para fazer seminários, em que você contrata grandes coachings para fazer com que as pessoas elas recebam exatamente o que elas querem ouvir. É por isso que essas igrejas crescem. É por isso que essas igrejas crescem. Em outras sociedades, uma limitação do trabalho do 7º dia aumentava em vez de restringir as atividades de mercado. Se você não tem nenhuma trava, se não tem ninguém falando, as pessoas elas vão trabalhar no domingo, porque trabalhar domingo dá dinheiro. As pessoas estão de folga. Tal ortodoxia, esse jeito de agir, essa forma externa, tinha os seus críticos, os comerciantes, que só tinham em mente os lucros e que esperavam poder explorar mais uma vítima. A sua devoção formal é traída pelo seu coração. E eles perguntam, quando que vai passar isso? Que hora que acaba? Eu consigo estar em qualquer lugar com toda a paciência do mundo, mas quando eu estou na casa do Senhor, poxa, essa palavra não demora? Está demorando muito. Eu dei uma estendida na virada do ano em uma palavra que eu entendi que eu tinha que falar, e aí a Rô falou, essa palavra foi muito longa. Eu falei, não, é a palavra que tinha que ser. Eu vi alguns de vocês aí, entendeu, com a cara de sono, entendeu? E a gente tem que entender que é necessário. Nós não estamos aqui dando instruções para o seu lazer, nós estamos dando aqui instruções para a sua vida. As suas instruções para que você possa passar toda a sua semana, passar o seu mês de fevereiro de uma forma abençoada, com menos lutas e dificuldades, porque você vai saber como agir. Então a gente olha para as crianças, então pega a criança, eu não quero estudar, eu quero ficar, às vezes eu vejo alguns pais reclamando, porque o meu filho não quer estudar, ele fica faltando aula. Você vai carregar pedra. Pedro, se você não estudar, cara, você vai ser, com todo o zelo, com todo o respeito pela profissão, você vai ser lixeiro, você vai ser pedreiro. É isso que você vai ser. Daniel, mesma coisa. Você quer ter uma vida legal? Tá achando bonitinho papai ter carro, a gente ter um ar-condicionado, ter essas coisas? Tá achando bonitinho? Vai ter um momento que vocês vão ter que ganhar o recurso de vocês. A minha filha está com 19 anos e ela fala, daqui mais um tempo eu vou tocar minha vida, eu vou conseguir começar a trabalhar. Ela saiu de casa, eu vou dar um suporte a ela, mas ela vai ter que pilotar a vida dela. Se ela acha que ela vai sair daqui, vai para São Paulo e vai receber um saláriozinho de R$1.000, R$2.000 para ela poder ficar na buena, não, ela vai ter que ralar. Então tudo é esforço e trabalho. O conhecimento do Senhor, idem, para que você saiba o que fazer. Todos nós, como filhos, nós nos rebelamos com os nossos pais porque nós queremos fazer o que nos dá na telha. Mas nós temos que olhar para as pessoas que são mais velhas como pessoas que já passaram por esse caminho. E você não tem que seguir necessariamente esse caminho. Você tem que fazer o seu caminho, mas você tem que saber que existem consequências. Eu tomar decisões diferentes podem ser um grande bônus, mas também pode ser um grande ônus, pode ser uma grande perda. E aqueles homens olhavam para aquelas situações e falavam assim, quando que vai acabar isso? Semana que vem, sábado, se Deus assim o permitir, nós vamos nos reunir. Vamos tentar meditar um pouco sobre o livro do homem bíblico. E talvez alguns no coração, na hora lá de chegar a hora da gente fazer o nosso almoço, falam assim, não vai acabar isso não, meu? Aquela vontade de ir embora, mas se fosse qualquer outra coisa, a pessoa quer perdurar. O que de fato queriam aqueles homens eram vender grãos, abrir o mercado de trigo para as vendas. O objetivo deles era ganhar dinheiro. A acusação vai além da sua falta de zelo com o dia do Senhor e inclui o modo como eles conduziam seus negócios. Eles falavam, balanças falhas, efa, rim, são medidas. Eu quero 1 quilo de carne, eu quero não a carne do Alice, não. Aquela lá não, tá? Aquela não, tá? Aquela lá a gente descarta, tá bom? Tá? O Alice, ele sabe muito bem que a gente perde o amigo e não perde uma piada, né? Então ele deu motivo, entendeu? Como eu sou pastor e eu posso falar, ele não pode falar abobrinha para mim, entendeu?
senão eu amaldiçoo ele, entendeu? Então ele tem que ouvir dar risadinha, né? Eu já fiz a minha média com a Ingrid, falando que ela vai comprar, porque senão arranja confusão com a Ingrid, né? Mas tudo bem, voltando para cá. Ao falsificar pesos e medidas, as transações comerciais podiam resultar em ganhos consideráveis para o vendedor. E nós estamos falando, por exemplo, a condição de diminuição da quantidade, ou você pode falar, inclusive, dentro do comércio de vocês. Olha, a dúzia de rosas é tanto, dentro de um casamento. E a pessoa fala, eu quero tanto. Você fala assim, olha, eu vou mandar menos, aí o cara não vai contar, não. É uma possibilidade. Um outro método de enganar as pessoas era alterar a própria balança, de modo que apresentasse uma leitura fraudulenta. Por fim, Amós cita a prática de acrescentar refúgio. Então eu vou servir para o cara milho, eu vou servir para o cara feijão, vou vender para o cara qualquer coisa que seja. Eu coloco um pouquinho de terra no fundo. Eu coloco um pouquinho de pedra, eu coloco um pouquinho de palha, entendeu? Coloca umas pedrinhas lá na latinha, entendeu? E aí depois colocava lá, quando ia pesar, o cara achava que tinha 1 quilo daquele material, e na verdade não tinha, tinha 950 ou 900 gramas. Quanta gente faz isso? Pega um saco de feijão, você vai limpar aquele monte de pedra lá, entendeu? Vai não limpar, né? Aí você quebra a obturação, vai ficar mais caro, melhor limpar, né? Por fim, Amós cita a prática de acrescentar refúgio, terra e outros pesos inúteis ao fundo do saco de grãos. Esses princípios comerciais traziam excelentes lucros para os comerciantes, mas estavam em total oposição às tradições mosaicas e de sabedoria. Deus exige pesos e medidas justos e despreza balanças falsas ou enganosas, pois seu uso resultava em um roubo daquilo que pertencia a uma outra pessoa. Isso está no comércio, isso está nos seus fornecedores, isso aí está nos seus clientes, está nas pessoas que trabalham para você, seus funcionários, tudo isso está englobado dentro dessa condição. O único propósito daqueles comerciantes era acabar possuindo tudo que o pobre tinha, incluindo a própria pessoa, que era uma característica da sociedade daquela época. Quando você estava devendo para uma pessoa e você não conseguia pagar, você virava escravo dela. O seu filho era vendido como escravo para aquela pessoa até que a dívida fosse paga. A gente vê isso, por exemplo, naquela passagem lá do profeta que multiplica o óleo. A viúva é lá o profeta e fala, olha, o cara está vindo aí para levar os meus filhos. E aí ele pega, faz o sim lá, salabim lá, faz multiplicar o óleo, entendeu? E aí aquele homem não leva mais os filhos dele. Jesus também, quando traz a parábola lá do credor incompassivo, ele fala, me perdoa. Ele fala, não, você vai ser preso, seus filhos vão ser presos, entendeu? Até que você paga, vai trabalhar como escravo. Aquele desejo daqueles comerciantes era chegar nesse nível, chegar e fazer com que aquelas pessoas perdessem até suas próprias vidas. À medida que as dívidas cresciam, o homem e a sua família vendiam a si próprios como escravos para cobrir o que deviam. Tal cobiça por dinheiro não tinha limites. Pelo fato de Deus cuidar do pobre e do fraco, por ter Deus redimido seu povo da escravidão, e por esse proceder ser contrário à lei de Deus, a nação estava pronta para o julgamento. Talvez você esteja passando por esse tipo de julgamento, exatamente porque você não olha para os pobres. Eu não estou dizendo para você sobre condição salvífica, ficou bem claro para você que você dá dinheiro para a igreja, você dá dinheiro para qualquer coisa, você não vai comprar a tua salvação, não tem nada a ver. Um local melhor, eu vou ter um lugar melhor no céu se eu der mais dinheiro. Não tem nada disso. Simplesmente mostra a disposição do seu coração. Deus, ele olha e fala assim, se eu der para o meu filho prosperidade e tal, será que ele vai compartilhar? É lógico que Deus não tem dúvida em relação a isso, mas será que ele vai compartilhar? Ou será que ele vai guardar mais para ele? Uma coisa que eu amo compartilhar é conhecimento. Então eu vou atrás de conhecimento para tentar compartilhar com vocês, não só dentro da área espiritual, mas ajudo pessoas dentro da área financeira, de organização e uma série de coisas, porque é uma forma de você compartilhar. Amém, meus queridos? Amém. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pela ação bendita do Teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos olhar para as oportunidades que o Senhor nos dá. E nós possamos, Pai querido, compartilhar com o pobre, com aquele que não tem voz,
aquilo que nós temos tanto, Senhor. A saúde que nós temos, nós podemos compartilhar com o nosso tempo, orando e intercedendo, visitando os enfermos. Em relação à liberdade, nós podemos visitar os encarcerados. Em relação àqueles que têm fome, nós podemos, Pai querido, abrir mão de uma parte dos nossos recursos, confiante que o Senhor é um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos pensar ou imaginar, que nós não conseguiremos nunca vencer o Senhor no dar. Que nós possamos olhar para os pobres, os necessitados, Pai querido, com amor no coração, aos estrangeiros, refugiados, pessoas que sofrem e padecem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.